Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o gênero romance. Bom, gente, eu resolvi trazer aqui pro canal uma série de vídeos onde que a gente vai desbravar sobre alguns gêneros, trazer a sua origem, definições, se possível, e indicações de livros. E o primeiro deles, o escolhido por mim, foi o gênero romance. Em breve nós teremos um sobre o conto também, tá? E deixa aqui pra mim falando qual, depois desse, né, qual gênero você quer que eu falo, poesia, novela, crônica, por aí vai, né? Tem muitos gêneros aí pra gente desbravar. E hoje o escolhido foi o romance, tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o surgimento do romance, as implicações, sobre o período e por aí vai, tá? E aí esse vídeo ele tá mais ou menos dividido assim, como eu vou trazer essas definições, coisas, pensando a partir da teoria literária, tá? Não tô tirando isso do nada, não são fontes vozes da minha cabeça. E depois eu vou trazer alguns romances pra exemplificar tudo que eu falei, tá? E também pra indicar a leitura pra vocês, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre o surgimento do romance é a substituição da tradição coletiva pela tradição individual. Isso vai ser muito importante e vai ter uma certa ligação com a epopeia e o surgimento do mundo moderno. Por quê, tá? O romance, enquanto na sua forma, ele é um gênero que está marcado pela produção do indivíduo, né, no caso, o autor, para outros indivíduos, que é os leitores, né? E diferente da epopeia, o romance ele está marcado por essa individualidade. A epopeia, ela é uma narrativa que vai tratar de episódios monumentais, vai, né, exaltar um povo, heróicos, coisa de uma nação, sabe? A gente tem como exemplo aí a Ilíada, Odisseia, Eneida, os Lusíadas, Epopeia de Gilgamesh, por aí vai, e todas elas vão relatar sobre um grande período na história de um povo, vão estar ali nessa função de exaltar. Então tem uma questão coletiva nessas obras. Agora, no romance, a gente não vai ter mais isso. Por quê? Com o surgimento do mundo moderno, os indivíduos começaram a mudar, né? Então, o mundo moderno, ele é um mundo fragmentário, sabe? Uma coisa do fragmento, discutível, tá? É uma coisa incerta, diferente da epopeia, tá? Que a epopeia, ela não tem esse espaço para a dúvida. É aquilo acabado e pronto, acabou. Não é uma coisa do fragmento, da incerteza, é uma coisa da certeza. Então a gente vai ter essa diferença entre esses dois e é bem significativo. Porque, gente, o sujeito no mundo moderno, ele não vai mais se reconhecer na epopeia. E a epopeia vai perder um pouco do seu valor para esses sujeitos. Porque, gente, você que já leu a Ilíada, Odisseia, você se identifica com Aquiles? Você se identifica com Odisseu? Que assim, não dá pra ter uma identificação ali. Diferente do romance, porque o romance, ele é esse gênero do indivíduo. Então a gente se identifica. E aí a epopeia vai, né, perder força e vai dar espaço para um novo gênero que está surgindo, que é o romance, tá? E isso vai começar a acontecer no século XVIII. O romance começa a surgir no século XVIII e no século XIX ele já vai estar ali estabelecido, firme e forte, já juntinho com a galera, tá? E aí, gente, a Madame de Staël, no livro da Alemanha, ela vai dizer uma coisa muito interessante que define um pouco sobre isso que eu tô dizendo, do indivíduo não se identificar mais ali na epopeia. E aí eu vou ler pra vocês o que ela diz, ó. Ela fala assim: a literatura é movida pela imaginação quando dotada da capacidade de comover, de conduzir o receptor a questionar emocionalmente as instituições sociais que o acompanham. Coisa que a épica não faz, entendeu? Ali não abre espaço para questionamentos, como acontece depois com o surgimento do romance e também com o surgimento do conto. E aí, pensando nisso, o Ian Watt, ele vai falar uma coisa legal, que o romance, ele é a transição da orientação objetiva, social e pública do mundo clássico para a orientação subjetiva, individualista e privada, tá? Isso é importante, vocês vão entender que eu vou chegar lá, da vida e da literatura nos últimos 200 anos, tá? Isso ele vai falar no livro dele, A Ascensão do Romance. Se vocês quiserem, posso deixar aqui pra vocês
referência certinha, beleza? Então, a literatura, a partir disso, ela vai se propor a falar dessa experiência individual, desse novo mundo que está surgindo e também de uma nova classe que está surgindo, tá? O gênero romance, ele está marcado pela contemporaneidade do autor e ele também é um gênero que está inteiramente ligado à burguesia, tá? Por quê? Porque os dois vão surgir no mesmo momento. Então, assim, a burguesia é um novo lugar social em uma sociedade que está dividida por estratos. Então, a gente tem ali os nobres, os plebeus, cada um no seu lugar. E nessa sociedade estratificada, ninguém pode sair do seu extrato. E aí a burguesia, que ela é em sua grande maioria formada por comerciantes, pessoas que produzem e que têm dinheiro, faz-me rir, né? Elas têm bastante. Ela surge desse novo lugar, tá? E aí, é um lugar que surge a partir do comércio, como eu disse pra vocês. E a burguesia, eles não são nobres e nem são do clero. São pessoas que não fazem parte desses estratos. E aí, ela vai começar a romper, tá? Isso é importante. Essa estrutura social, tá? Vai começar a romper essa estrutura social para conseguir poder. E para isso, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ostentar. Eles vão ter que mostrar que eles têm dinheiro para poder se manter no lugar que eles estão tentando conquistar. E aí, se a burguesia não está nestes estamentos, ela vai precisar se impor de alguma forma, né? Nesse social. Porque a burguesia vai definir que você não é aquilo que você nasce, mas aquilo que você faz. E aí, nisso, para exemplificar, a gente tem o Grande Gatsby. Quem viu a resenha lembra que eu comentei que o Gatsby é essa figura do homem que se faz. Ele nasce pobre, mas ele faz a sua riqueza e ele muda a sua condição social. Então, de exemplo, a gente tem aqui, né, o próprio Grande Gatsby, nessa figura desse homem que não é aquilo que nasce, mas que se molda a partir do seu dinheiro. E a burguesia está bem marcada sobre isso. E aí, gente, a burguesia ela vai precisar criar novas narrativas para poder justificar o poder que ela detém, que ela está detendo, para justificar esse lugar que eles estão tentando ocupar. E aí o surgimento da burguesia está ligado ao surgimento do indivíduo, a organização do mundo a partir deste indivíduo, tá? E aí o romance, ele vai dar forma a este indivíduo. Porque a gente tem novos indivíduos que são indivíduos que estão desconectados, eles não se sentem mais ligados ao mundo, entende? Daí por isso que eu estava falando essa questão da representação do indivíduo que não se vê mais na época, né? Afinal, o mundo, né, tá mudando. Então, ele precisa de algo em que se identificar. E a épica já não tem mais este papel. Dessa forma, o romance, ele vai ser fruto e criador do mundo moderno. Ele vai ter um papel fundamental. Além de ter surgido neste mundo moderno, ele também vai criar um mundo moderno. Doido, né? Doido, mas ele vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque vai ter uma focalização da experiência individual nessas narrativas. O romance, ele vai passar a estar focado na experiência do indivíduo e não mais numa experiência social coletiva, como havia antigamente. E aí, essa nova ordem social, que é o romance, que é a burguesia, vai dar corpo simbólico para essa nova proposta de vida, dessa pessoa que não é aquilo que nasce, mas que se molda a partir do seu dinheiro, do que ela faz e por aí vai, né? E aí, gente, uma coisa interessante a se comentar sobre o romance é da dificuldade em defini-lo. Eu duvido vocês me apresentarem uma definição que abarque 100% o romance em toda a sua totalidade. Não há, é difícil. Assim como a literatura, a gente tem aí várias definições que nenhuma delas contempla a literatura em todo o seu fenômeno. A literatura não é pensada de forma universal, assim como o romance. Porque, gente, o romance, ele é um gênero inacabado. Ele é um gênero que está em transformação, em mutação, enfim, chame do que quiser. E ele é um gênero que parodia outros gêneros. Como assim, gente? No sentido de parodiar, não no sentido de fazer aquela zoação, não nesse sentido que a gente usa hoje em dia, mas sim no sentido de imitar, mimetizar outros gêneros. Como exemplo, a gente tem Drácula,
que é um romance, mas é um romance epistolar, no sentido de que ele é composto por cartas, gravações, diários, sabe? Então ele está mimetizando outros gêneros em sua narrativa. E aí o romance, ele vai ter esse caráter intertextual, porque ao mesmo tempo ele vai falar de si e ele também vai falar da literatura. Vocês provavelmente devem conhecer aí diversos romances que vão falar sobre outros livros, vão falar sobre literatura, que vão falar sobre a escrita. Então o romance, ele tem esse caráter mimetizador e intertextual. E aí por isso é meio difícil de defini-lo, e também por esse seu caráter de enquanto um gênero inacabado. Então, gente, para exemplificar as coisas que eu comentei sobre os valores burgueses presentes no romance, eu trouxe aqui alguns livros para a gente desmitificar algumas ideias que tem por aí sobre eles e mostrar os valores burgueses presentes em cada uma dessas obras, que basicamente vão ser os mesmos, tá? Mas, enfim, a gente vai desconstruir isso daí. E o primeiro deles é Orgulho e Preconceito. Por que eu trouxe este livro? Aqui a gente tem a personagem da Elizabeth Bennet, e a Elizabeth, ela é uma personagem muitas vezes descrita como feminista. E olha, gente, vocês vão ficar chocados, isso tá completamente equivocado, tá? A Elizabeth está longe de ser uma personagem feminista, o livro está longe de ser um romance feminista, tá? Aqui, este livro, ele vai discutir alguns valores burgueses, entre eles, e o seu grande principal tema, o casamento e a propriedade privada. Tanto que o começo do livro, gente, já começa assim, demarcando claramente sobre o que é essa história. E eu fico meio chocada às vezes de ver as pessoas falando, ai, que é feminista, que não sei o quê. Não, mas eu entendo, e a gente vai chegar lá. Olha só a primeira frase do livro. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa. Só nessa frase já entregou todos os valores da burguesia. Boa fortuna, casamento, homem. Uma verdade universalmente conhecida. Então, a gente vai ter aqui nesse livro muito forte essa figura, esse valor do casamento, tá? E por quê? Porque as pessoas comentam que, né, a Elizabeth é feminista e não sei o quê. Porque, gente, esse livro é um livro clássico. Vocês sabem, é um livro clássico. Em livros clássicos, geralmente, as personagens femininas não têm tanta voz, não têm tanto lugar. E aqui, a Elizabeth, ela vai ter certa voz, mas é uma voz limitada, tá? É uma voz que tem barreira e vai até onde esses valores começam. E aí eu vou usar de exemplo uma cena, que é a cena onde que ela é pedida em casamento por um primo lá e ela nega. Então, assim, ela tem a capacidade de negar, ela tem a capacidade da escolha, querer ou não casar com este homem. Porém, é uma capacidade, de certa forma, limitada, porque ela vai negar. Mas este homem, ele vai insistir, porque ele não vai entender por que ela tá negando. Porque o esperado das mulheres naquela época é, tipo, você pedir um casamento, já aceita de uma vez. Ainda mais na situação da família dela, porque a mãe dela já parece o tempo todo desesperada, eles não têm muito dinheiro, então as meninas precisam casar, não tem um dote grande, então elas têm que casar. Então, assim, qualquer pessoa que aparece, tem que falar que sim. Só que a Elizabeth diz que não. E ela fica insistindo. Só que a gente vê que tem uma limitação ali no poder da fala dela quando ela vai e recorre ao pai. Porque a palavra final está no pai dela. Se o pai dela virasse e falasse, não, você vai casar, ela tinha que casar, pronto, acabou. Mas, né, pra sorte dela, o pai dela, né, reforça a fala dela de não querer. Mas aí a gente vê que é um poder de fala bem limitado, tá? Tanto que, assim, o livro, ele se resume ao casamento. Aqui a gente vai ter um grande exemplo deste valor burguês, gente, porque no final o que acontece é isso, as meninas casam e pronto, acabou. A gente aí tem um valor bem demarcado, tanto que aqui no trechinho aqui que a antofágica coloca, eles colocam assim: numa época em que o casamento é uma questão de dinheiro e posição social, uma jovem ousa pensar no caráter dos homens ao seu redor. Por isso que daí vem assim muito dessa questão de ser feminista. A Elizabeth, ela é sim uma personagem ao seu tempo, mas uma personagem à frente do seu tempo não é a mesma coisa que uma personagem feminista. A gente tem que ter isso em mente. Então, assim, pra mim, é um pouco problemático dizer que essa personagem é uma personagem feminista. Eu acho que não. Ela tem sim certa voz, ela sai um pouquinho fora da caixinha,
tanto que a gente vê a diferença dela entre as outras irmãs, né? Por exemplo, a Lídia é clara... Não, e olha pra você ver. A Lídia, ela é claramente uma figura do o que não fazer, tá? O tempo inteiro, o que acontece nessa história aqui, a gente tem um fundo moralizante. De um lado, a gente tem a figura da Lídia, que é essa irmã da Elizabeth, que faz tudo errado, que é um ensinamento moral de você não pode fazer isso, tá? Porque se você fizer isso, você vai estar se arruinando e não vai conseguir casar. E de um outro lado a gente tem a Jane, que é puramente aquilo. Não, é assim que você tem que ser, tá? Então, quando vocês forem ler, leem pensando nisso. E aí vocês vão ver claramente esse fundo moralizante que tem aqui nessa obra. A gente tem o que fazer e o que não fazer. Como a burguesia deve e não deve se portar. E tanto que tem essa questão do dinheiro que as pessoas aqui sabem quanto que cada uma ganha por ano, sabe? Quando o senhor Bingley chega nessa cidade, as pessoas comentam, ele ganha não sei quantos lá por ano. E a princípio pode gerar um estranhamento de por que essas pessoas sabem quanto que elas ganham. Justamente porque, como eu disse, a burguesia precisa ostentar. Ela precisa se impor ali nessa nova ordem social. Então, eles têm que falar mesmo, nós ganhamos aqui tanto aqui por ano. Então, a gente vê muito claramente aqui todos esses valores. Não que o livro seja ruim, né? Pelo contrário, o livro ele é incrível. Mas ele está completamente permeado e construído em cima desses valores burgueses. Agora, outro livro que eu trouxe, que também tem um pouco dessa questão de as pessoas comentarem de feminismo, é Jane Eyre. Jane Eyre também está muito marcada sobre os valores burgueses, tá? Eu vejo as pessoas comentando que a Jane é um personagem feminista pelo mesmo motivo da Elizabeth, de que é uma personagem à frente do seu tempo. Realmente ela é uma personagem que estuda, que sabe línguas e que não sei o quê. Mas a gente tem também várias questões aqui do casamento, questões de vícios e por aí vai. Então também é um romance marcado por estes valores e também marcado pelos valores das características do gótico vitoriano, né? Que esse romance seria um romance gótico vitoriano, então a gente também vai ter aqui essas coisas, e pelo próprio final da obra, sabe? O que a Jane escolhe, a gente já vê claramente isso, sabe? Quando, a princípio, ela tem a primeira oportunidade de estar junto ao Sr. Rochester e ela nega pelos motivos dos quais nós sabemos, ali tá falando, olha, você não pode fazer isso, tá entendendo? Naquela época era mostrando claramente, tipo, olha, não pode fazer isso, tá bom? Beleza, você tá entendendo que não pode, né? E depois mostra o que fazer. Não, agora que essa coisa aqui, moral, já foi resolvida, agora você pode. Então a gente também tem muito disso daqui. Não vou entrar mais em tantos detalhes sobre essa história, só sei que assim, eu amo esse livro, gente, apesar dos valores burgueses, eu amo demais, super recomendo. Agora, outro livro também de uma irmã Bronte é A Inquilina de Whitefell Hall. Esse, gente, nossa, eu não sei de onde que as pessoas, sinceramente... As pessoas... Nossa, eu li ele na edição da Martin Claret. E nessa edição tem um prefácio de uma professora da USP que ela aponta esse caráter feminista. Gente, assim, um caráter que não existe, desculpa. Mas é porque toda vez que uma personagem, principalmente clássico, foge ao estigma de mulherzinha, eles falam, não é feminista. E nesse, gente, pra discutir um pouquinho sobre a Inquilina de Whitefell Hall, eu vou trazer alguns spoilers, tá? Desculpa. Vou deixar a minutagem aqui, caso você queira pular pra não pegar, mas esse eu vou ter que trazer os exemplos de fato. Aqui, eu acho que as pessoas comentam que a Ellen é um personagem feminista e que esse livro tem esse caráter feminista, porque pra época realmente é um livro que tá à frente do tempo, mas como eu disse, à frente do tempo não é ser feminista, nós temos que ter isso em mente. E aí, ela está à frente do tempo, tá? Ela está presa em um casamento infeliz com um homem cheio, assim, uma desgraça, gente. O homem trai ela, bebe, mas não sei o quê. E aí, ela tá infeliz no casamento e ela foge. E aí, por isso, eu vejo algumas pessoas comentando, é feminista. Ela foge, ela pinta pra ter o seu próprio dinheiro, e isso, para a época, era uma coisa assim... Não acontecia, sabe? As mulheres não tinham o seu próprio dinheiro. Mas a Ellen, ela pinta quadros e vende pra poder ganhar dinheiro. Só que, gente, esse caráter feminista que as pessoas apontam até aí, ele morre totalmente quando o marido da Ellen fica doente e ela faz o quê? Ela volta pra cuidar dele, entendeu? Ela volta pra cuidar dele. E aí, isso daqui
nossa, claramente, o que uma boa esposa deve fazer. Independente do que o seu marido fez pra você, se ele ficou doente, você tem que cuidar dele. Então aí a gente tem isso, entendeu? Mais um valor marcado. E o próprio Huntington, que é o marido da Ellen, nos vícios que ele tem, é ali também o não fazer. Você não pode fazer isso. Então a própria figura do marido da Ellen, que é um homem, que tá sempre na farra, tá sempre bebendo, que mesmo casado, ele continua se envolvendo com outras mulheres, que ele tem essa vida beata, é uma figura, uma representação do que não fazer. Então assim, você não pode se entregar aos vícios. A própria criação que a Ellen dá ao filho dela também é marcada por esses valores. Você vê que, nesses livros antigos, assim, por exemplo, das irmãs Bronte, as casas têm nome, tem toda essa questão da propriedade privada. Então, por isso, né, esses fatores, a gente vê que sim, não dá pra dizer que é um romance feminista, porque assim, apesar das personagens estarem à frente do seu tempo, elas vão até certo ponto. Vocês veem que tem uma barreira. Elas vão até nessa barreira que é a barreira dos valores, sabe? A Ellen não se envolve com o Gilbert enquanto está casada, sabe? Tipo assim... E o próprio Gilbert também, gente. O próprio Gilbert também tem umas coisas nele ali. Mas enfim, eu pretendo reler esse livro em algum momento e trazer uma resenha só dele pra vocês. Então assim, são personagens que têm voz. Elas têm ali... estão à frente do seu tempo, mas tem um limite, entendeu? Tem uma barreira ali. Elas não ultrapassam essa barreira dos valores. É até certo ponto que elas vão, sabe? E todas essas falas, elas estão muito marcadas por isso, sabe? Sobre o casamento, a propriedade privada, o dinheiro, por aí vai. Então, é complicado falar isso. E agora vocês devem estar se perguntando, e os romances atuais? Eles também são marcados pelos valores da burguesia? Eles também carregam essas características? Sim e não, tá? Eles ainda, pelo que a gente lê e tal, não é mais focado na burguesia, mas ainda temos um romance enquanto um gênero do indivíduo. A gente ainda tem essa figura de um indivíduo, que é o autor, produzindo para outros indivíduos. E aí, de exemplo, eu trouxe aqui o Azul e Dura, que é um livro que eu falei aqui recentemente no canal. E este é um livro totalmente voltado para um indivíduo, um romance que mimetiza a escrita em diário. E aqui a gente vai ter muito marcado esse caráter da individualidade, tanto que o nosso narrador é o próprio personagem, um indivíduo que volta para si, que está ali num momento de reflexão, falando de si próprio. Então aqui a gente tem assim, muito marcado algumas dessas características que eu apresentei aqui pra você hoje. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado, esclarecido algumas coisas sobre este gênero pra vocês. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui pra mim, que se for da minha capacidade, eu tento responder a sua dúvida. Se você gostou dessa temática, desse tipo de vídeo, comenta aqui também, tá? O próximo, como eu disse, será sobre o conto, né, que eu tô bem animada pra fazer, porque, ai, gente, eu tô adorando ler contos, tá? Super recomendo pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo.